Graça e paz em nome de Jesus. Também quero agradecer os visitantes, agradecer a igreja. É tempo de festa, tempo de alegria, tempo de louvor, tempo de gratidão e tempo de reflexão. A gente precisa parar, ver o que Deus quer falar conosco. E de uma forma especial, eu orei e já há algumas semanas estou orando com respeito à mensagem desta noite. E Deus me deu um dos textos para mim que vibra o meu coração e eu espero que vibre o coração da igreja. Desculpa. Atos, capítulo 11. Quero falar de uma igreja que eu gosto de sonhar alto. O Jeff já falou aqui. Deu com 10, 12 pessoas na igreja, queria um tempo de 1000. Então, mas a Bíblia, eu quero sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus não são pequenos. Os sonhos de Deus são grandes. E esses sonhos são possíveis debaixo do sobrenatural. Esses sonhos são possíveis debaixo da mão de Deus, da direção de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus. Mas só que nós temos que estar sensíveis à maneira como Deus conduz, à maneira que Ele quer que nós nos conduzamos e a maneira como Ele vai fazer as estratégias que Ele vai passar para nós. E lógico que na Bíblia nós temos modelos de igrejas. Igrejas que se tornam modelo. E quando eu vejo a igreja de Antioquia, nesse registro de Atos capítulo 11, eu tenho que fazer um pouquinho um pano de fundo. A gente sempre numa história... Eu gosto muito do Lucas, porque o Lucas, além de médico, ele era historiador. E como historiador, ele gostava de detalhes. E esses detalhes que Lucas tinha, eram detalhes que sobressaem muitas vezes algo que nós não perceberíamos se nós víssemos outra pessoa escrever. O Lucas não, ele cuida dos detalhes. E nos detalhes a gente vê um pano de fundo acontecendo algumas coisas. E a gente tem que perceber a soberania de Deus. Nem sempre você percebe de imediato a soberania de Deus agindo no meio do povo de Deus. Nem sempre. Mas você tem que estar perceptível ao sopro da condução de Deus para você entrar nesse sopro. Aí você percebe esse sopro, você vai junto, você vai caminhando junto. Então o que acontecia? Deus realmente através de Pedro, principalmente, logo após a descida do Santo Espírito de Deus, usou aquele homem, mais de 3.000 pessoas abriram o coração, reconheceram que a morte de Cristo na cruz era o motivo maior para que nós fôssemos salvos. Pedro prega quando as pessoas dizem o que eu faço para ter a salvação, e ele fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E essa fé é passada para todas essas pessoas. Só que, lógico, a gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa idiosincrasia, coisas nossas pessoais. E os judeus, no comecinho, eles tinham umas manias de achar, não, é só nós, né? O direito de salvação é para nós, é nós que vamos ser salvos, nós que temos direito. E aí o que aconteceu? O próprio Pedro, né, o Pedro como pusilânime que ele era, ele entrou na história. Então, a gente tem que circuncidar, tem que fazer os atos da lei. Aí disse, não, a Bíblia diz que é a salvação num nome só. E esse nome é Jesus. Essa é a salvação principal. Aí, lógico, né? Deus nos ama, Deus ama a todos, então Deus se revela para aquele que está cego, aquele que não está enxergando, porque vê o coração dessa pessoa. E como a gente diz, né? O Pedrão, com aquele coração dele, ele tinha um coração bom, mas ele não estava enxergando algo. Aí, de repente, Deus dá uma visão maravilhosa para ele, uma visão assustadora, a princípio, que era o lençol seguro por 4 pontos, e comidas que eram consideradas, dentro do legalismo, eram consideradas comidas que eram impuras. Aí Deus diz para ele, come. Ele disse, eu não posso comer isso. Você imagine, né? Deus falando, e ele dizendo não para Deus. Não, eu fui ensinado, né, que não posso comer essas coisas. Come. E o que Deus estava mostrando para ele? Que não há acepção de pessoas. Que Deus ama todas as pessoas.
e que Deus ia começar a mostrar para ele que este amor era um amor extensivo a todas as nações. E havia um homem, temente a Deus, chamado Cornélio. Lá no capítulo 10 vai aparecer do 8 ao 10. E este homem temente a Deus queria saber da verdade. Ele estava procurando, ele era religioso, ele fazia as rezas dele, mas faltava alguma coisa, né? A gente sempre diz que há um vazio no coração do homem, como diz Agostinho, que é no tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. E lá, o Cornélio, mesmo religioso. E aí o que acontece? Deus pediu para que aqueles servos de Cornélio fossem até lá e levassem a mensagem, chamassem o Pedro, para que Pedro pregasse a Cornélio que não era judeu, era gentil. E por causa da visão do sonho, Pedro não negou quando aqueles homens chegaram. Ele acompanha, ele vai até lá e explica a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Cornélio se converte, Cornélio entrega a vida a Cristo, Cornélio tem a vida transformada, Cornélio encontrou a razão que sempre procurou de vida na pessoa de Cristo Jesus como Salvador e Senhor. E é lógico, começou a perseguição, aí houve a morte, ele se tornou o primeiro mártir registrado dentro das Escrituras por amor a Jesus. E logo em seguida, o que aconteceu? Havia uma igreja, e era, vamos dizer assim, a primeira igreja que surgiu com a presença do Espírito Santo, que é a igreja em Jerusalém. E nessa igreja em Jerusalém, havia uma ordem da parte de Deus. E a ordem que Jesus tinha deixado era que Jerusalém, que conhecia a mensagem, que proclamava a mensagem de salvação, saísse daquele lugar, é como dissesse dentro da nossa terminologia, saísse aqui do bairro, fosse para outro bairro, fosse para outra cidade, fosse para outro estado, nosso país, outra nação, até os confins da terra. Mas estava bom, estava acomodadinho ali, nós estamos pregando, está tudo também, então gostou, o Senhor se manifestando, os milagres acontecendo, as vidas sendo salvas. E aí, eu sempre digo, né? Foi um amigo meu que Deus levou que dizia, se você não cumprir Atos 1:8, que diz, vai, pregue até o confim da terra, Deus vai fazer que aconteça Atos 8:1. O que será que diz Atos 8:1? A grande perseguição depois da morte de Estevão aconteceu. Tiveram que sair todo mundo da cidade. Todo mundo teve que correr para tudo que é canto. Então, como Deus dissesse assim, empurrar, né? A cidade, a igreja, estava tudo acomodada. E Deus, gente, na sua soberania, Ele realiza coisas que nós, às vezes, não entendemos no primeiro momento. Mas nós temos que ter a percepção de que tudo é para que o Evangelho do Senhor Jesus seja conhecido para todas as criaturas. E teve uma situação delicada, difícil. E eles saem nessa perseguição. E ao sair, alguns foram para uma região do norte, né, na região de Samaria, e outros foram para uma região mais longe, aonde nós chegamos no sermão dessa noite. Eles foram até Antioquia. E, queridos, o que Deus fez nessa cidade? Deus fez uma obra tão linda, com a presença do Espírito dele, por causa da salvação de Cristo, que nós podemos dizer que naquele período ela se tornou um modelo de uma igreja que verdadeiramente serve o Senhor. Estamos fazendo 43 anos de idade. Precisamos renovar os propósitos. E aqueles que ainda não têm propósito, têm que estabelecer os propósitos. E eu gostaria que esses propósitos sejam estabelecidos da maneira como Deus realizou na cidade de Antioquia. Vamos então para o primeiro texto do verso 19. É 11:19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu, porque havia essa primeira concepção. E eu sempre digo, né, algumas pessoas, né, eu falo, nós árabes também estávamos lá. Para vocês terem uma ideia,
esses homens foram para a cidade da Fenícia. Vocês sabem hoje qual é o país que é a Fenícia? O Líbano. O Líbano é a região da Fenícia. Foram para a Fenícia. Eles foram para Chipre, que é aquela ilha da Grécia, né? E até Antioquia. Havia mais ou menos umas 50 cidades com o nome de Antioquia naquela época. Mas essa era a capital da Síria. 3 cidades maiores existiam. Alexandria, a capital da Síria, que seria Antioquia, e Roma. E o domínio político era de Roma. Incrível, gente. Às vezes a gente fica pensando, quando Jesus morreu na cruz, foi colocado, não intencionalmente, mas foi colocado uma placa que é INRI, né? Jesus, o que é ali? Rei dos Judeus. Em que língua foram escritas? Em 3 línguas. Latim, hebraico e grego. Para todas as nações ele morreu. Não era só para os judeus. E ali já havia uma mensagem. Desde a morte de Cristo, esse que morreu como Messias, morreu para todas as nações. E o texto diz que eles precisaram ser dispersos. Incrível, gente. Eu tenho 2 teólogos que eu avalio e estudo muito nas minhas exegeses. E agora, os 2, um morreu, mas esse consulta, o outro está doente, e Deus me colocou uma outra pessoa perto de mim para ajudar. E ele, quando eu estava estudando, ele disse, sabe o que significa essa palavra disperso? Gente, me tocou o coração de uma maneira incrível. A palavra disperso é a palavra usada para semeadura nos campos de plantação. Sementes. Quem são as sementes? Somos nós. Cada um que foi disperso, cada um se tornou uma semente. Cada uma dessas sementes, para onde foram, era para plantar o reino de Deus e a mensagem de salvação. Olha que coisa linda, Deus espalha as sementes. E esse espalhar das sementes, gente, a gratidão que dá no meu coração é de ver essa soberania de Deus, né? Que nesse momento a gente podia dizer, tá bom, foi espalhado, mas foi só para judeu. Não, o amor de Deus, eu disse que realmente é muito maior do que isso. Quando a gente vê o texto seguinte, podem ler comigo, verso 20. Alguns deles, aleluia, glória ao Senhor, louvado seja, porém, eram de Chipre. Chipre fala que língua? Grego. O próprio Barnabé, natural de Chipre, um homem de Deus, um homem realmente consagrado a Deus, um homem doce, um homem cheio do Espírito Santo. Aí diz que ele e um outro personagem de Cirene de Níger. De onde vocês acham que seria esse indivíduo? Da África. Uma pessoa negra da África. Um da Grécia, né, grego, e outro da África. Esses homens, atentos a quê? Todos precisam ser salvos. Todos precisam reconhecer Jesus. Todos precisam conhecer o Evangelho. E esses homens são levantados por Deus, né, de uma forma sublime, como a gente vê aqui, falavam também aos gregos, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Quero parar aqui um pouquinho. O que era o Evangelho? Desculpe usar a palavra. A palavra é a seguinte: o que eles pregavam, os teólogos resumiram por uma palavra chamada querigma, que tinha que ter um conteúdo essa mensagem. Primeiro, Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Se ele morreu, é por alguma causa. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Alguém precisa morrer e alguém que seja justo, porque eu não sou justo, não há nenhum justo sequer. E nesse momento, a primeira palavra no ensino do querigma, pregando o Evangelho, quando digo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, primeira coisa, Jesus morreu sim. Pelos meus pecados, sim. Eu sou pecador, sim. Mas só que a segunda parte da mensagem do querigma é, ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida.
Você na cruz tem a morte. Você na cruz morre para os pecados no dia que você diz: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida como pecador. Me perdoe, me redime e me reconcilia com Deus Pai. Mas ao mesmo tempo, eu sofro sobre mim mesmo, está certo a expressão? Mim mesmo? O efeito do poder da ressurreição. Ele ressuscitou para que eu tivesse vida. E a mensagem não era só de conhecimento. Cristo morreu e ressuscitou. O querigma era muito mais forte. Eu tinha que oferecer isso para as pessoas. Eu tenho que dizer para as pessoas. Né? Tem algumas pessoas que dizem assim: não, todo mundo sabe. Não. Precisa verbalizar. Eu me lembro uma vez, uma situação que eu enfrentei numa igreja, que eu vi que a pessoa realmente, muitos tempos de igreja, batizado, religioso, frequentando, mas sabe o que você vê que falta vida, aquele negócio, é briga no lar o tempo todo, é angústia o tempo todo, falta de paz o tempo todo. Eu falei, mas ela é membro da Igreja Batista, quase que eu digo o nome, mas membro da Igreja Batista, estou parecendo Avelino, né, mãe? Mas na hora que eu olhei para a pessoa, eu só fiz uma pergunta. Eu disse: eu vou ler um texto aqui da Escritura. Você diz para mim se isso já aconteceu na sua vida. Aí eu abri Romanos 10, 9 e 10. Você pode pôr lá para mim? Eu abri literalmente, ela há muito tempo de igreja. O que o texto diz? Romanos 10, 9 e 10. Pode abrir para mim? Preste atenção, gente. Olha, Romanos 10, verso 9 e 10. Agora sim. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? Verso seguinte: porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Gente, que coisa mais linda. Eu li esse texto e disse: você já fez essa oração? Não, essa nunca. Anos e anos na igreja, batizada. Eu disse: falta-te uma coisa, falta-te Jesus. E você entrega a sua vida a Cristo, fazendo essa confissão em oração. Aí tem aquelas pessoas que dizem assim: não, Deus me conhece, eu oro em silêncio aqui, o Senhor conhece todas as coisas. Por que vocês acham que tem que confessar? O que passa na sua cabeça? Primeiro você tem que entender que a palavra confessar vem de uma origem, de um verbo muito bonito, que diz assim: repetir com as mesmas palavras o que alguém disse. A Bíblia diz: você é pecador. O que eu digo? Sou pecador. A Bíblia diz: eu preciso dizer para Jesus que eu quero o perdão dele pelos meus pecados. O que eu chego para confessar? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado. Efésios 2:8? É isso? Tá? Eu não tenho a memória que sei. Mas essa é a verdade. Você confessa. Agora, terceiro, olha que coisa importante. O desgraçado do diabo, tá? Ele precisa ouvir. Porque ele não tem onisciência. Você tem que verbalizar. Como se dissesse para o diabo: ó, a partir de hoje fica no teu cantinho aí, porque eu sou de Jesus. A partir de hoje eu estou entregando a minha vida para Cristo. Ele é o líder da minha vida. A partir de hoje o domínio é dele no meu coração. Essa confissão, e naquele dia, ela fez essa oração. Quantos anos na igreja? Então, estar na igreja significa que eu sou salvo? Não. Ser batizado significa que sou salvo? Não. O que significa? Eu ter feito a declaração e a confissão de fé. Mas um pouquinho, tem uma coisinha um pouco mais forte nisso tudo. Mas vamos deixar para frente. O que diz o texto seguinte? Verso 21. Deixa eu só abrir aqui um parênteses aqui. A cidade de Antioquia tinha 500 mil habitantes. Era a terceira maior cidade da época. Olha o desafio.
Você sabe quantas pessoas tem no bairro do Uberaba? 73 mil. 73 mil. Então, só para o bairro, pastor Jeff, já é um desafio. E esse bairro precisa conhecer o Senhor Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador. Olha o texto 21, que lindo. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Vocês sabem o que significa a mão do Senhor estava com eles? Você só vai saber se você obedecer. Porque a mão de Deus dirige as nossas vidas a partir da obediência. Na medida que eu obedeço, eu vejo os milagres. Na medida que eu obedeço, eu vejo as coisas acontecendo, vidas sendo reconciliadas, vidas sendo salvas, vidas sendo curadas. Mas o texto 1 Tessalonicenses 5:24, que é um dos textos base do novo livro que estou escrevendo, o livro sobre missões, aquele que chama fará. A obediência, a mão de Deus vem. Você diz, mas baseado em que isso? São vários textos, porque o texto significa providência. E a providência de Deus, gente, a gente lembra de Neemias, a Bíblia diz, a boa mão do Senhor estava com ele, porque ele obedeceu. Você só vai ver as coisas aconteceram obedecendo. Essa igreja, em nome de Jesus, continuar obedecendo, mesmo que o desafio faça tremer os joelhos, pode tremer, mas se é a ordem de Deus, é voz de Deus, acontece. Eu disse para o Jeff, ele não sabe, eu tive um sonho. Um sonho muito precioso, umas 3 semanas atrás, né, amor? E eu sonhei com a igreja. E Deus me deu uma palavra profética em cima dessa verdade. Eu disse, como é que eu vou ter visão, Senhor? Como é que o Jeff vai ter visão, outras pessoas vão ter visão? Deus deixou claro para mim. Olha que sonho, é estranho aparentemente, mas depois ele se torna uma visão real. Eu olhava no sonho e via um prato com banana e maçã. Mas eu estava sonhando no sonho. Mas eu me assustava, porque de repente o prato com a banana e a maçã estavam na minha frente. Deus disse, é assim que vai acontecer. Vocês vão ter a convicção do que é, e eu vou fazer com que isso se torne verdade. Muita convicção disso. Porque tem sido assim até agora. Tem sido desse jeito. De Deus mostrar para que as coisas aconteçam. A mão do Senhor com eles. E muitos crendo se converteram. Lógico, as pessoas vão vendo Deus agindo. Vão vendo os milagres de Deus. Vão vendo a presença de Deus. Vão vendo as transformações das pessoas. Eu quero saber o teu Deus. Porque esse teu Deus é vivo. Sabe, a gente tem que tomar uma reflexão muitas vezes, dizendo, será que quando as pessoas nos olham, elas chegam até nós no momento de crise e dizem, você pode orar para o teu Deus, porque eu sei que o teu Deus ouve? Será que as pessoas chegam até você e pedem oração porque creem no Cristo que você prega, na salvação que você proclama? Gente, isso é fundamental. Muitos começaram a se converter, porque a mão de Deus estava agindo. E eu vou um pouquinho mais na frente, pegar um pouquinho mais de detalhe disso. O texto diz no 23, ele está pondo NAA lá, né? Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos aqui com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Como é gostoso a gente chegar num lugar e dizer, aqui o Senhor habita. Como é gostoso chegar num lugar, Deus aqui age. Que gostoso chegar, e olha gente, eu quero dizer um pouquinho, invocar um pouco mais. Isso tem que começar na nossa casa.
As pessoas que te visitam, as pessoas que convivem com você, têm que saber que na sua casa reina Cristo. Que na tua casa o domínio é do Senhor Jesus. Isso é um testemunho. Testemunho para os vizinhos, testemunho para os parentes. Eles perceberem, há algo de diferente aqui. Você pode dizer, é Jesus. Essa grande diferença. Quando o texto fala, né, de maneira tão clara, né, a graça, tem duas coisas aqui. Nós somos salvos pela graça. O que significa isso? A tendência humana é meritória. O que significa isso? Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Geralmente a pessoa, não, tem que fazer, não pode ser de graça. É de graça. Para nós, porque para Jesus foi a cruz. É de graça, em que sentido? O amor dele nos invade. E esse amor vem da graça. Da minha parte, eu dizer sim. Da minha parte, eu abri o meu coração. Isso, amados, é a base de toda a fé. A graça de Jesus, só que é muito mais forte. Essa palavra graça, quando se dizia, tem a ver com o carisma, tem a ver com os dons, tem a ver com a ação do Espírito. A graça de Jesus estava ali presente, porque a palavra é carisma aqui. Então, essa presença do Espírito é que está impulsionando esta igreja. Esse Espírito Santo que está dando dons, as capacitações e os talentos a esta igreja. Quando eles viram, e quando chegaram naquele lugar, eles viram essa graça agindo. Que Deus sempre nos proporcione a bênção das pessoas que aqui adentram, poder ver a graça do Senhor presente. Queridos, eu li o texto número 23, mas me perdoe, o 22 explica o 23. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles mandaram Barnabé até Antioquia. Aí Barnabé chega em Antioquia e vê a graça de Deus. E Barnabé se torna o primeiro pastor. Eu vi alguns comentários, né? Que tipo de pastor que a gente gostaria? Um cascudo, né? Um temperamental como Pedro. Gente, vocês imaginem terem um pastor como Barnabé. Um homem doce, cheio do Espírito, consolador, um homem realmente usado por Deus, um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio da benevolência de Deus. Foi ser o pastor da igreja. E um pastor tão sério que ele é sensível em todo o tempo, a partir de agora, a perceber como é que Deus queria conduzir o restante da igreja, o resto da igreja. E, por favor, hoje é aniversário, estou pregando um pouquinho mais, tá, gente? Mas eu tenho que continuar aqui, tá? O texto do verso 24, nós vamos até o 28, tranquilo. O 24 diz assim, e o 25. Porque ele era um homem bom, cheio do espírito de fé, muita gente se uniu ao Senhor. E depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aqui nós vamos nos ater, porque é o título da nossa mensagem. Preste atenção. Em primeiro lugar, por que ele foi buscar Paulo? O povo aceitou Jesus, mas precisa crescer. O povo encontrou a fé, mas precisa crescer no conhecimento da palavra. Que Deus dê a essa igreja e continue dando, porque eu percebo que tem uma ação gostosa na vida de todos os pastores aqui, essa vontade de pregar a palavra. Nós precisamos pregar a palavra, gente, porque ela traz crescimento, ela traz conhecimento de Deus. Ela traz a presença de Deus, ela traz convicção, e ela fortalece, e ela vai trazer o discernimento para as decisões, e tantas coisas mais, como separar a verdade de mentira, luz de trevas, poder de Satanás, o poder de Deus, tudo isso. Então o que ele faz? Barnabé, eu vi um comentário que diz assim, que o Barnabé foi ler o LinkedIn de Paulo. Chegou lá para ver, eu quero ver esse aqui.
Ele gostou tanto do que Deus tinha feito, porque ele tinha sido transformado na estrada de Damasco, que levou para Jerusalém, né? Ficou um tempo em Jerusalém, e depois, vem cá. Deus está te usando. Deus está usando a tua vida. Vem aqui junto. Vem estar junto conosco. Vamos continuar essa mensagem, vamos continuar o crescimento dessa igreja. E ele traz Saulo de Tarso, traz Paulo para estar com ele 1 ano, ensinando a palavra de Deus, um grande desafio. Só que se você abre o 13, vê para mim o 13:1, não tinha só o Barnabé, tinha outros pastores na igreja. Veja lá, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Nigéria, gente, África. Lúcio de Cirene. Eu esqueci Cirene. Me ajuda aí, Prado. África também, né? Eu estou com um missionário aqui presente aqui, né? Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Uma equipe. Pastor Jefferson. Deus nos deu uma equipe. E uma equipe separada. Com a mesma visão, com o mesmo amor. Nós não podemos desalinhar. Porque é esse colegiado que ele vai levar ao cumprimento dessa palavra. É esse colegiado que vai levar o fortalecimento para seguirmos o caminho próximo, o passo próximo que Deus tem. Tanto é que o texto, né, como eu disse, havia profetas e mestres. Algumas pessoas dizem que... Eu me lembro uma vez que eu fui com o pastor Marcílio Teixeira, que era pastor da primeira igreja, e ele disse para mim assim, Calixto, você chegou a conhecer o Teixeira, pastor Felipe? Não, chegou, né? Porque você é jovem, é o executivo da associação que está conosco. Eu cheguei para ele, e na fama do Calixto, ele disse para mim, Calixto, você é batisteriano pentecostal. Eu falei, meu, que mistura, pastor. Ele disse, você nasceu na presbiteriana, né? Você se batizou na batista, se tornou pastor presbiteriano, e você crê na obra total do Santo Espírito de Deus. Amém? Queridos, quando a gente vê aqui, havia mestres e profetas. Sabe o que significa isso? Toda palavra, o que é que acompanha a pregação da palavra? Marcos 16, os sinais. Estes sinais acompanharão os que creem. Os milagres vêm. E a prova veio já, agora, em seguida. A palavra pregada, olha o que aconteceu. O texto que dá sequência nos fala de um homem que surge lá. Naqueles dias, 27, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se deles chamado Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome veio no tempo do imperador Cláudio. Pessoas usadas já no meio do povo, mestres e profetas, seguem a autoridade da palavra. Queridos, para encerrar, a igreja, verso 29 e 30 diz que havia uma necessidade presente por causa da palavra profética, de fome. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé. Veja, uma igreja da palavra, uma igreja de poder, uma igreja com colegiado, uma igreja com um pastor que era um homem de Deus, uma igreja que tinha assistência social. Mas a coisa mais importante que havia naquela igreja, toda aquela obra foi feita pelos leigos. E quem eram os leigos? Pela primeira vez, eles foram conhecidos como cristãos. Quando eu estava no colégio, eu estudei no Martinos. Eu estudava no Martinos, eles me deram um apelido. Eu vim de uma cidade do interior chamada Ibaiti.
Eu vim dessa cidade, Baiti, do interior, e o meu professor de educação física, só que naquela época eu não me lembro desse negócio de bullying, né? Hoje qualquer coisa é bullying, né? Então, cheguei na escola, eu lá, aluno do interior do Paraná, né? Eu lá na escola, ele falou, qual é o seu nome? Marcos. Da onde você vem? Ibaiti. A partir de agora você vai ser chamado de Baiti. Meu Deus. Até hoje, alguns colegas da época dizem, oi, Baiti, você está aí? Isso já faz 40 anos. Apelido. Só que tem um detalhe. A cidade de Antioquia tinha o costume de dar apelido. Era costume da cidade. Só que eles olharam e viram, esses homens são uma cópia de Jesus. Esses homens e essas mulheres e essas crianças são possuídas por Jesus. Esses homens, essas crianças, são o retrato de Jesus. Nós vamos chamá-los de cristãos. Aqueles que são possuídos por Jesus. Uma vez eu li alguém dizendo que se nós fôssemos presos por amor a Cristo, o que é que nós íamos alegar se nós somos verdadeiramente cristãos? Qual o motivo que a gente daria? Queridos, eles impactaram uma cidade inteira, porque eram possuídos por Jesus. Impactaram uma cidade inteira, porque o Espírito Santo estava ali. Quando eu digo, no título do meu sermão, que a gente precisa receber um apelido eterno, porque o único apelido que se pode receber que é eterno é de cristão. Agora, não é igreja, não é religião, é Jesus. Só que tem pessoas, eu não conheço vocês. O coração de vocês, quem conhece é o Senhor. Mas eu tenho uma coisa gostosa que eu sei. O Espírito Santo fala com vocês. E eles diz, se você já fez essa oração que eu li que aquela mulher não tinha nunca feito, por mais que era batizada. Enquanto você não fizer, você não pode dizer que é cristão. Enquanto você não fizer aquela oração, você não vai ter certeza de vida eterna. Você precisa verbalizar. Senhor, eu sei que sou pecador. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim. E eu entrego a minha vida e peço perdão pelos meus pecados e te recebo como Senhor e Salvador. Só assim você pode dizer, eu sou cristão. E essa identidade que você recebe é para a eternidade. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos estar em espírito de oração. Eu queria que estivessem orando, consultando o coração. E eu vou ser bem sincero, eu não posso perder essa oportunidade e dizer, se você nunca fez a oração que aquela mulher precisou fazer, de confessar com os lábios a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para ser salvo, preencher o vazio que você tem na alma, nós vamos orar agora por você. Mas eu preciso saber que você quer que eu faça essa oração, você precisa levantar uma das mãos para eu poder orar. Quem nunca orou entregando a vida a Cristo dessa forma? Sou pecador, o Senhor morreu por mim, eu aceito o teu perdão, em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos só para eu saber, eu quero orar por você. Quem quer entregar a vida a Jesus, dizendo, Senhor Jesus, pode os outros estarem orando, quem quer entregar, por favor, eu vou passar a palavra assim, o amor para você, daí ora. Os pastores podem ficar aqui na frente, por favor? Pode vir à frente. Não saia daqui vazio, não saia daqui sem a certeza de salvação, mas saia daqui com alegria. Hoje eu sei, eu sou cristão, porque eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Pode vir aqui à frente, os outros orando. Aqueles que sentirem, venham até a frente. Quem não tem a convicção, tá, pode vir. Amém? Pode vir aqui à frente, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Não espere o outro, venham. Pode vir, há mais alguém atrás, aqui na frente. Alguém quer entregar a vida a Cristo? Pode vir. Quem quiser vir, pode vir aqui. E nós temos pessoas recebendo. Eu queria
Aí, em nome de Jesus. Mais alguém? Podem vir os dois que levantaram a mão. O seu Alceu e a irmã Maria podem vir aqui para a gente orar por vocês. Por favor. Pastor Jefferson está juntinho de vocês. Os demais orando, gente. Não saia daqui vazio. A gente vai ter uma festa lá embaixo, com bolo e tudo, mas não existe festa melhor que a festa no céu. E festa no céu é Jesus no coração. Mais alguém? Pode vir. Se está sendo tocado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Ó Senhor, vai passeando no nosso meio pelo Teu Espírito. Como é maravilhosa a Tua presença. Como é maravilhoso o Teu Espírito, Senhor. Nós nada somos, mas a Tua graça, que invade o nosso coração, nos faz verdadeiramente feliz, Senhor. Alguém? Mais uma oportunidade? Vocês podem ficar em pé nesse momento, os que estão na igreja, podem ficar em pé. Pastor Jefferson, eu vou passar a palavra para você. Você vem aqui para encerrar o culto. Que Deus te conduzir para você orar. Senhor, nós te ofertamos essas vidas preciosas essa noite. Louvado seja o teu santo nome, pois a tua palavra é fiel e verdadeira e ela traz salvação àqueles que estão perdidos. Senhor, nós clamamos, vem com o teu Espírito e sela o coração de cada um desses nossos irmãos agora em Cristo Jesus. Celebramos a vida deles no Senhor essa noite. Declaramos, Pai, que esse lugar é um lugar de salvação. O Senhor tem toda a liberdade para agir nesse meio, quebrantando corações, falando as vidas, Senhor, trazendo esperança, renovando, Senhor, a mente, transformando as nossas vidas, Senhor. Nós queremos ver muitos ainda mais sendo salvos nesse lugar. Usa a tua igreja para o louvor do teu santo nome, que Jesus seja famoso em nossa cidade, porque olharão para nós e verão o teu caráter se manifestando na tua igreja, Senhor. Abençoa não só a nossa igreja local aqui, mas cada uma das igrejas, a igreja de Jesus aqui na cidade de Curitiba, Senhor. Faz teu nome grande em nosso meio, que as pessoas e as nações ouçam falar daquilo que o Senhor está realizando. Que pastores de outras nações venham se maravilhar com aquilo que o Senhor está fazendo aqui na nossa nação. É nosso clamor em nome de Jesus. Amém, amém.